E aí, beleza? Wrestling Monsters é o esporte mais popular no mundo, pois envolve grandes criaturas em lutas até o nocaute. Em A Liga dos Monstros, filme de 2021, essa garota quer seguir os passos do seu pai e chegar ao tão sonhado topo do campeonato. Mas não será nada fácil, pois seu monstro gosta mesmo é de dançar e no ringue, coitado, só sabe apanhar. Bom, em um filme de animação divertido e muito diferente. Cadê ele? O Wrestling Monsters é a grande sensação dos campeonatos de lutas no mundo, pois imagina só titãs, craques e grandalhões lutando em ringues como espetáculo para a humanidade. Então, depois da plena convivência com os monstros e a humanidade, foi criado esse UFC de monstros, onde tinha até o campeonato mundial de Wrestling Monsters, onde o maior vencedor de todos os tempos era Rayburn e seu treinador Jimbo Coyle, com a equipe do Wrestling Monsters, que era considerada a maior de todos os tempos, mas uma tragédia aconteceu. O treinador e seu monstro se perderam no mar e nunca mais foram encontrados, sendo uma tragédia não só para o esporte, mas para toda a cidade de Stoker, que almejava agora a volta de um campeão para trazer a alegria de volta para a cidade, que ficava toda fechada para a grande luta. E as esperanças agora estavam no Tentacular. É onde conhecemos nossa protagonista Winnie, a filha de Jimbo Coyle, o treinador que desapareceu no Pacífico, onde ela e sua mãe eram bastante respeitadas, visto que seu pai era considerado uma lenda do esporte, e a cidade esperava que ele trouxesse de novo o orgulho para a cidade. O Tentacular só tinha um problema, era extremamente egocêntrico. Ele iria enfrentar o rei campeão da divisão, o Coroa Sagaz, um baita cachorro inglês extremamente forte e babão. Que nojo. Então a luta começou, onde Tentacular estava levando a pior e Winnie sabia de todos os golpes e as táticas, percebendo que o Coroa Sagaz lambia o focinho antes de dar um golpe. E se ela e sua mãe perceberam isso, com certeza era uma fraqueza. Então, rapidamente, Winnie correu ao ringue, que na pausa do primeiro assalto, passou essa dica para o Tentacular e seu treinador, que o tal Coroa Sagaz lambia o focinho antes de atacar. E olha só, deu certo, ele percebeu que era um tique e também sua fraqueza, e com o desvio evitou todos os golpes do Coroa Sagaz e colocou esse baita cachorrão para dormir. Ele perdeu! Já era. Então venceu a luta e ganhou o cinturão, voltando novamente para a cidade. Só que a decepção para toda a Stoker começou a partir daí, pois ele agradeceu à cidade por ter realizado o grande sonho de ser campeão, mas disse que, embora ela ficasse em seu coração, era uma cidade da qual ele saiu para outra muito melhor, já que estava crescendo e não ficaria em uma cidade que já tem a sua história, decepcionando a todos dizendo que iria para Terrível, a cidade rival de Stoker. E aquela cidade para ele era apenas um degrau para subir na carreira, nem abandonando a pequena cidade de Stoker, que dependia financeiramente do sucesso do Tentacular, e era ele que movia toda a economia. E agora, os pequenos empresários não tinham uma ideia do que fazer com os empreendimentos. Meu salão de beleza? O seu salão? E esta tatuagem que eu fiz no meu... E fora que todos eram sócios do estádio, a renda gerada era distribuída entre os contribuintes e moradores, sendo a maior fonte de renda de todos na cidade. E sem monstros, sem grana, sem estádio. E o prefeito tinha uma solução: vender o estádio para Terrível, a cidade rival, para transformá-lo em um grande estacionamento. Era a única forma de pagar as dívidas, segundo o prefeito. Mas Winnie tinha que tentar. Seu pai nunca desistiu, e era um ensinamento do Rock: não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e, claro, continuar lutando. Então ela iria atrás de um monstro nas lutas ilegais da Piorlândia, a pior cidade que fazia torneios ilegais. E, meus amigos, o couro comia de verdade por lá.
Caraca. O difícil foi convencer algum monstro a ir para Stoker e ainda ser a nova sensação de lá, tendo ela como treinadora, pois todos os monstros zombaram da cara dela, já que estavam muito bem na Piorlândia, ganhavam dinheiro com apostas e não queriam ser sensações em lugar nenhum. E como foi rejeitada por vários monstros, já estava quase desistindo. Foi aí que ele apareceu. Steve, o pior monstro de Piorlândia, que nunca venceu nenhuma competição. Só que este tinha o sangue de Rayburn, a maior lenda de Wrestling Monsters e o antigo campeão de Stoker que desapareceu no mar junto com o pai dela, e ela o conhecia muito bem, desde quando os dois eram crianças. O problema é que ele foi contratado para perder sempre, pois assim a chefia e a casa sempre ganhavam muito dinheiro. Mas com ela tirando sua atenção, os planos foram por água abaixo, e com um golpe sem querer acabou ganhando a luta. Disse pra sair daqui. Nossa. Ele, nas lutas ilegais, era conhecido como Steve, o Terrível, e não teve jeito, o porcão desmaiou bonito. E agora Steve tinha que se ver com a chefe das lutas clandestinas nada feliz com ele, pois a luta estava comprada, e ela pagou muita grana para que Steve perdesse naquela noite. Só que teve um prejuízo de $100 mil, perdendo essa grana para um único apostador que acreditou no Steve, o Terrível. Só que agora ela queria a quantia 10 vezes maior, e não estava nem aí se foi um acidente ou se ele estava prestando atenção em uma humana. Queria seu dinheiro de qualquer jeito. O lance é que o Winnie tinha a oportunidade para Steve ganhar a grana e pagar o que estava devendo, e ainda voltar para Stoker para ser o grande campeão da cidade. Só que Steve não estava muito afim de voltar. Já saiu há muito tempo daquele lugar e só tinha lembranças ruins de seu pai por lá, e ainda mais ser treinado pela garota, pois segundo ele não precisava de nenhum treinador. Mas a chefia não deu escolha para ele, tinha um mês para conseguir a grana, então o jeito foi voltar a pé para Stoker, na antiga academia do seu pai, da qual na verdade não tinha as melhores recordações, pois todos queriam que ele fosse igual ao seu pai, a lenda do esporte, e ele queria ser apenas ele mesmo. Eu vou ser eu. E quem é você, Steve? Eu sou o cara que tá aqui pelo dinheiro. Melhor do que nada. Mas, ok, ele aceitou algumas lutas para poder pagar sua dívida. E para Winnie era a esperança de treinar um monstro para ser o grande campeão de Stoker, determinada a recuperar o estádio e fazer de Steve o grande campeão. O problema é que ele não queria muito. A preguiça tomava conta dele. Então, o jeito foi arrumar uma luta para que na fase de classificação do campeonato ele sentisse como era uma luta de verdade. E na fase de classificação do campeonato iria enfrentar o Ramarilla Jackson, o monstro mais agitado do campeonato. E Steve não estava muito interessado na estratégia da treinadora. Para ele era chegar e meter a porrada. Só que tá aí o problema. Se ele pelo menos tentasse lutar, já estava bom. Só que para o Steve, o Terrível, o negócio dele era se fingir de morto até soar o gongo, pois acreditava que todas as lutas contra ele eram compradas. Então era só perder para ganhar dinheiro. Só que dessa vez não. Quem ganharia o dinheiro era quem ganhasse a luta. Isso para ele era novo e ele não estava nada acostumado. Então ele fez uma estratégia interessante: correr e apanhar até que o Ramarilla Jackson ficasse cansado. E foram alguns bons minutos para que o monstro chifrudo cansasse de verdade. E olha, realmente a estratégia deu certo, que agora era só ir para a contagem e mesmo cansado pra caramba, em sua primeira luta, Steve, o Terrível, ganhou. E o vencedor é Steve! Impressionante. Mas para a mídia foi a pior luta do campeonato da semana. Um monstro correndo de uma luta, que vergonha. Enquanto isso, Tentacular só ganhava mais posições no campeonato mundial, sendo um dos favoritos ao título deste ano. E o que sobrou para Stoker era Steve, o pior da temporada por enquanto. Mas treinar era difícil, ele não conseguia fazer uma série de nada. E ainda tinha o lance de que não queria ser igual ao seu pai, e por isso saiu daquela cidade, pois todos ficavam o comparando. Então Winnie teve uma ideia: fazer diferente do manual, achar alguma coisa que ele gostasse bastante, tirando o lance de comer, dormir e não fazer nada, e descobriu que ele gostava de salsa, e foi através da música que ele conseguiu aprender alguns golpes, pois dançava super bem. Mas lutar era um pouco complicado, então o lance era juntar os dois, e sua confiança estava nas alturas para a próxima luta. É isso aí!
Já começou apanhando mais que tapete em dia de faxina, onde o adversário era muito mais rápido que ele. Só que agora tinha uma arma secreta, o passo de tango. E acreditem, meus amigos, a dança tirou o foco do monstro e mais uma vez Steve ganhou. E mais uma vez, apesar de a crítica odiar um monstro dançarino por ser mais dançarino que lutador, na verdade a cada dia ele se superava, começando a fazer exercícios e vencendo mais algumas lutas, deixou alguns moradores contentes, pois pelo menos tinham um monstro que os representava e que gostava de dançar, e dançava mesmo. Só que Winnie se mostrou uma treinadora bastante experiente para a sua idade. Sabia achar os pontos fracos dos adversários, e até quando o monstro era grande demais, ela achava a estratégia certa, como até pedir ajuda para outros monstros. E Steve agora venceu a sua terceira seguida. E olha que este monstro era grande, hein? A crítica ainda assim desdenhava do trabalho de Winnie, ela estava mandando super bem, mas para eles aquilo não era nada de um Wrestling Monsters de raiz, já que não tinha nada de Wrestling Monsters. Então, porque ele tinha ganhado 3 vezes seguidas, Steve poderia ficar tranquilo, já tinha a grana para pagar a dívida. O objetivo agora era outro, ficar em Stoker e desafiar qualquer um na cidade. Com agora o Steve, o incrível. Mas o primeiro drama começou a partir daí. O prefeito da cidade estava quase assinando a papelada para a venda do estádio para Terrível, porque o lance era que justamente o treinador do Tentacular queria derrubar aquele estádio por pura inveja, pois estava sempre na sombra de Rayburn, o maior vencedor do Wrestling Monsters, e ainda colocou Steve no chinelo, deixando para ele e a cidade o recado. Você é patético. E o lance é que ninguém confiava mais em lutas por aí, e muito menos em um monstro dançarino. Winnie queria desistir, já que Steve tinha a grana para pagar suas dívidas e poderia voltar para as lutas do submundo da Piorlândia, com um fim bem chato para essa equipe que estava indo super bem. E na Piorlândia sua vida de perdedor estava de volta, pois nisso ele era bom, um monstro que só sabia perder. Você sempre foi o meu melhor perdedor. E é daí que está a lição do filme, pois Steve foi atrás da sua treinadora e aprendeu que o importante não é ganhar ou perder, e sim sempre lutar e não desistir jamais. O tradicional ensinamento do Rock, né? Ué. E Winnie tinha um plano para recuperar o estádio, e no dia da detonação foi até o estádio impedir que Tentacular e o prefeito de Terrível explodissem o estádio para construírem um estacionamento. E ainda aproveitou para desafiar o Tentacular para uma luta. Claro que o líder da competição não ia enfrentar um Zé Ninguém, mas foi aí que Steve revelou para toda Stoker e para Tentacular de quem ele era filho. Sou filho do maior lutador monstro de todos os tempos. É Rayburn Jr. Até mesmo para o Tentacular, que já odiava o pai dele. Agora então, o lance da luta nem era por ganhar o dinheiro, e sim para afundar de vez o legado dos Rayburn. Então, o lance da luta era o seguinte, não era para vencer, e sim durar 3 rounds contra o Tentacular. Se Rayburn Jr. conseguisse sobreviver por esse tempo sem morrer, ficaria com o estádio. Claro que a raiva foi maior, até jogando a estátua do pai de Winnie para longe. Mas essa descoberta, que era o filho do lendário maior vencedor do campeonato de monstros, fez o mundo da luta parar com a notícia. Estavam chamando este evento de a luta do século, e Rayburn Jr. teria a ajuda de toda a cidade para o seu treinamento, e estavam todos animados, mas para ele seria moleza, né? Só que não estava nada fácil esse treinamento de dias apanhando dos obstáculos. Mas o lance era perceber que dia após dia estava melhorando um pouquinho, e isso já era bom. Seu treinamento simulando situações que poderiam acontecer na luta com o Tentacular, ele estava tirando de boa. O problema é que os dias passaram rápido demais, e o dia da grande luta chegou, e em sua entrada na arena percebeu que toda a cidade estava o esperando, e Rayburn Jr. era a esperança. Aguentar 3 rounds e o estádio de Stoker estaria salvo. Só que não seria uma tarefa fácil, pois o campeão estava na área mostrando o cinturão, dizendo que Stoker nunca mais veria um daqueles por lá. Mas chega de enrolação, né? E agora para essa tal luta do século. E ao soar o gongo, Steve estava pronto. Vamos
A luta começou e logo de cara já foi um baita de um socão. Mas Steve conseguiu ficar em pé. Usou sua dança para despistar o tentacular, que por enquanto não acertava nenhum golpe. A remexida estava dando certo por enquanto, e o primeiro round tinha se passado. 30% do combinado, e Rayburn Jr. ficou animado, achando que o tentacular não sabia dançar. Mas nunca esteve tão errado. Coitado, a sua dança era diferente e envolvente, e sem chances para o nosso amigo. Tentacular partiu para cima de Rayburn Jr. com vários golpes graves, e o lance agora é que não teve piedade mesmo, acabando o segundo round, e deixou o recado. Se voltasse para o terceiro, talvez Rayburn Jr. nem vivo sairia daquele lugar. Enterra o que sobrar nos escombros do estádio. Então Winnie tinha a oportunidade de jogar a toalha. Era apenas um estádio, não valia o vexame, mas toda a torcida estava apoiando Rayburn Jr. e Winnie então decidiram continuar e desta vez iriam aplicar uma nova estratégia. Ir para cima do tentacular com ninguém acreditando que ele iria sobreviver, pois agora a luta era de verdade. Mas ele partiu para cima do tentacular, juntando golpes de luta com passos de dança. Não estava nem aí se ia levar socos ou não. Com golpes inesperados, a luta era totalmente diferente. Porrada e dança para todo lado. E olha, Tentacular não sabia o que fazer. E mesmo apanhando, Rayburn se levantava. Mérito do seu treinamento de resistência, estava prestes a dar um golpe para derrubar o Tentacular na lona. Só que ele usou uma cadeira e as coisas ficaram bem estranhas. Você viu isso? E com os dois na lona, o campeão levantou, ficando apenas Rayburn no chão. E se não levantasse, abriria a contagem. Então a cidade deu uma força, já que adorava a dança de salsa, começaram a bater palmas no ritmo, simulando a melhor salsa que ele já ouviu. E aí, meus amigos, as coisas ficaram interessantes. Ele prendeu o tentacular e com uma força que eu não sei de onde, deu um golpe final, uma bundada de monstro em cima do campeão. E aí sim, quem abriu a contagem, e adivinhem só, Rayburn Jr. foi o campeão da divisão, a maior zebra do campeonato de Wrestling Monsters da história. E agora a cidade de Stoker tinha o cinturão e vencia pelo mais novo campeão de Wrestling Monsters, respeitado até pelo treinador do Tentacular. E agora, com o estádio salvo, o lance era dançar, festejando com todos a vitória. E como prometido, Winnie e Rayburn Jr. iriam tomar sorvete até não aguentarem mais na maior amizade. E bora para o treino de novo. Diagnosticado. Não sei se poderei ir. Terminando assim, A Liga dos Monstros, filme de animação e aventura de 2022. E eu te espero no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui.